A câmara de conferências a bordo da estação de reunião galáctica estava em perfeito silêncio. A embaixadora Tim estava sentada imóvel à mesa da delegação humana, com as mãos cruzadas diante do corpo e a expressão esculpida na pedra. Do outro lado da sala circular, o representante de Kaldrashi, uma criatura imponente com 4 braços e placas quitinosas cobrindo a maior parte do torso, movia o peso com o que poderia ter sido impaciência. Embaixador Tim, disse o delegado de Kaldrashi, seu tradutor convertendo os cliques e assobios em um padrão monótono e sem emoção. Seu protesto foi anotado. O assunto está resolvido. Tim não se mexeu. Ela era embaixadora há 12 anos e aprendeu que o silêncio pode ser uma arma mais afiada do que qualquer palavra. Atrás dela, a tenente-comandante Sarah Okonko estava em posição de sentido, com um uniforme impecável e o rosto ilegível. O resto da delegação humana, 3 conselheiros militares e 2 especialistas civis, esperou. O tratado foi simples. A humanidade manteria a soberania sobre o sistema único e as suas colônias imediatas. Em troca, as embarcações humanas não entrariam na região contestada conhecida como Vale. 100 anos-luz de espaço reivindicados por 6 espécies diferentes, ricos em minerais raros e artefatos antigos. O tratado durou 43 anos. No mês passado, o Império Kaldrashi enviou frotas mineiras para território humano. Não o Vale. Espaço não disputado. Colônias humanas. 3 deles. Os ataques foram cirúrgicos. As estações de mineração na órbita da prosperidade foram destruídas. As cúpulas agrícolas em Nilguandu foram abertas, expondo 2.000 colonos ao vácuo. O posto avançado de pesquisa do Kepler 442b simplesmente desapareceu, junto com seus 300 funcionários. Tim apresentou o protesto formal em poucas horas. Ela apresentou evidências, registros da censura, testemunhos de sobreviventes, análise de destroços. Ela invocou todas as cláusulas do tratado que protegiam a soberania humana. Ela exigiu reparações, retirada e um pedido formal de desculpas. A Assembleia Galáctica deliberou durante 6 dias. Na decisão deles, os incidentes foram mal-entendidos infelizes. O Kaldrashi pagaria uma multa nominal. Nenhuma admissão de culpa. Nenhuma retirada de forças. Não há justiça para os 5.000 mortos. Embaixador, disse o moderador da Assembleia, a tradução saindo com um leve zumbido. O moderador era um treno, uma espécie que lembrava um aglomerado de águas vivas flutuantes unidas por fios bioluminescentes. Você aceita a decisão da Assembleia? Tim finalmente falou. Sua voz era baixa, mas soava perfeitamente na câmara acusticamente projetada. Não. As luzes do moderador piscaram no que poderia ter sido uma surpresa. A decisão é final. Não há processo de recurso. Não estou apelando, disse Tim. Ela se levantou e o resto da delegação humana levantou-se com ela. Estou notificando esta Assembleia que a humanidade se retira de todas as obrigações do tratado com o Império Kaldrashi, com efeito imediato. A Câmara entrou em erupção. Delegados de uma dúzia de espécies começaram a gritar através dos seus tradutores, as vozes sobrepostas criando uma parede de ruído. As placas dos delegados de Kaldrashi batiam umas nas outras, num sinal de agitação ou raiva. As luzes do moderador pulsaram rapidamente. Embaixador, Tim, você não pode unilateralmente. Podemos, Tim interrompeu. E nós temos. O tratado foi quebrado no momento em que as naves Kaldrashi entraram no nosso território com intenções hostis. A sua decisão confirma que esta Assembleia não fará cumprir os seus próprios acordos. Portanto, a humanidade irá aplicá-los nós mesmos. Ela bateu no console de pulso. Atrás dela, um display holográfico foi ativado, mostrando uma lista simples. O tenente-comandante preparou pessoalmente. A lista continha 57 ativos de Kaldrashi, estações de mineração, navios coloniais, postos militares avançados, ancoradouros de frota. Cada um marcado com coordenadas precisas, capacidades defensivas. Contagem estimada de pessoal. Estes são os nossos termos, disse Tim. O Império Kaldrashi retirará todas as forças do território humano dentro de 72 horas.
Eles pagarão reparação integral por danos e perda de vidas. Eles emitirão um pedido formal de desculpas e um reconhecimento da violação do tratado. E entregarão os comandantes responsáveis pelos ataques para serem julgados ao abrigo da lei humana. O delegado de Kaldrashi fez um som semelhante ao de metal sendo triturado. Você ousa nos ameaçar? Você é uma espécie. Somos um império que abrange 200 sistemas. A expressão de Ti não mudou. Estas não são ameaças. Estes são os termos finais. Se não forem cumpridas, todos os ativos dessa lista serão destruídos. Não capturado. Não danificado. Destruído. Impossível, disse o Kaldrashi. Sua frota é uma fração da nossa. Sua tecnologia é inferior. Você está blefando. Tim pegou seu tablet de dados e caminhou em direção à saída. O resto da delegação seguiu. Na porta ela parou e olhou para trás. 72 horas, ela disse. Não 73. A porta selou atrás deles. A nave da delegação humana partiu da estação de reunião 12 minutos depois. Tim sentou-se na cadeira de comando observando a estação recuar na tela. Ao seu redor, a delegação trabalhava num silêncio concentrado. Mensagem enviada ao comando da Terra, informou a Conco. Criptografia confirmada. Eles estão de prontidão. Tim assentiu. O que a Assembleia está fazendo? Caos principalmente, disse um dos especialistas civis, monitorando os canais diplomáticos. 17 espécies entraram com pedidos de sessões de emergência. Os Kaldrashi exigem que sejamos sancionados. Os 3 querem negociações. Os Veshir, bem, os Vex acham isso hilário. Deixe-os falar, disse Tim, status de Aconco na frota? O tenente-comandante apresentou uma exibição tática. Na escuridão além da estação de reunião, além das rotas marítimas e do tráfego civil, a frota humana esperava. Não era a frota que a maioria das espécies conhecia. Não os grupos de patrulha e as forças de defesa do sistema que protegiam as colônias humanas? Isto era diferente. Relatórios da Força-Tarefa Prometeus prontos. A Conco disse calmamente. Todas as embarcações em plena prontidão para o combate. Os capitães estão aguardando a ordem de partida. Ti olhou para a contagem regressiva em seu display. 72 horas. 3 dias para o Kaldrashi fazer a escolha certa. Ela não achava que eles iriam. Na sua experiência, os impérios que permaneceram incontestados durante séculos não compreenderam as consequências até que essas consequências chegaram com força esmagadora. Mantenha o rumo atual, ela ordenou. E consiga-me uma linha segura para o almirante Kata. A nave acelerou em direção à Terra, carregando o ultimato da humanidade como um rastro. O Kaldrashi ignorou o tratado. Eles mataram 5.000 humanos e esperavam uma multa para resolver a questão. Eles estavam prestes a aprender que a humanidade tinha termos diferentes. E esses termos eram finais. A sala de guerra sob o comando de Genebra fervilhava de tensão controlada. A almirante Yuki Kata estava diante do holodível central, com o cabelo prateado preso para trás e a postura rígida por décadas de disciplina militar. Ao seu redor, 2 dúzias de oficiais monitoravam monitores mostrando posições de naves, status de armas e informações de inteligência de todo o espaço humano. Confirmado o cronograma, disse Kata. O capitão Marcus Hall, seu chefe de gabinete, iniciou a contagem regressiva. 68 horas e 17 minutos restantes. A nave do embaixador Shen chegará à Terra em aproximadamente 9 horas. Cat assentiu. Ela conhecia Shen Wei há 20 anos. Eles serviram juntos durante a Guerra do Primeiro Contato, quando a humanidade tropeçou na política galáctica com sangue nas mãos e desespero no coração. Shen entendeu o que estava em jogo. Mais importante ainda, ela entendeu o que a humanidade se tornou nas 4 décadas seguintes. Status da Força-Tarefa Prometeus? Todos os navios reportam prontos. Disse Hall. A frota está mantendo posição no ponto de encontro Obsidiana. Os campos furtivos estão ativos.
Pelo que a inteligência Kaldrashi sabe, temos 12 naves capitais e talvez 40 contratorpedeiros espalhados pelo nosso território. Kata se permitiu um leve sorriso. Deixe-os pensar isso. Deixemos toda a galáxia pensar que a humanidade ainda era uma espécie menor que mal conquistou o seu lugar na Assembleia. O holodível mudou, exibindo a imagem verdadeira. A força-tarefa Prometheus consistia em 114 navios de guerra. Não os cruzadores de patrulha e os barcos de defesa do sistema que a galáxia viu. Estas eram embarcações que a humanidade vinha construindo na escuridão durante 30 anos, desde que o Tratado de Azur foi assinado. Portadores de batalha. Driadnogos. Naves do arsenal carregando penetradores cinéticos suficientes para quebrar a crosta de um planeta. Fragatas furtivas equipadas com armas que a Assembleia havia proibido há um século. A humanidade assinou todos os acordos de desarmamento, participou em todas as conferências de paz e sorriu em todas as recepções diplomáticas. E nos estaleiros escondidos em campos de asteroides e sistemas mortos, prepararam-se para o dia em que os tratados falhariam. Os Kaldrashi estão se movendo, informou um oficial de inteligência. As comunicações interceptadas mostram que estão a reposicionar 3 grupos de combate. Parece que estão a reforçar as frotas mineiras no nosso território. Eles acham que estamos blefando, disse Hall. Claro que sim, respondeu Kata. Eles são um império. Eles conquistaram 40 espécies. A ideia de que os humanos, a espécie que eles recordam como sendo pouco capazes de viajar em FTL há 4 décadas, os pudessem ameaçar é absurda. Ela ampliou o holodível para mostrar as posições do Kaldrashi. A frota mineira ficou em órbita em torno da Prosperidade, New Guangzhou e Kepler 442b como parasitas. Cada frota tinha escoltas militares, cruzadores, contratorpedeiros, navios de apoio. Poder de fogo suficiente para lidar com grupos de patrulha humanos. Não o suficiente para lidar com o que estava por vir. A Assembleia? Cat perguntou. Sessão de emergência convocada há 2 horas, disse o oficial de inteligência. 17 espécies pedindo sanções contra nós. Os Kaldrashi exigem que sejamos totalmente expulsos da Assembleia. Os 3 estão pressionando pela mediação. Os Vec se abstiveram de comentar, mas seu embaixador foi observado fazendo o que os tradutores acreditam serem piadas. Kata conheceu o embaixador Vex uma vez. Uma espécie que se comunicava principalmente por meio de padrões bioluminescentes e achava a violência infinitamente divertida. Eles provavelmente adorariam o que estava prestes a acontecer. Alguma espécie apoiando nossa posição? 3. A Concordata Teora emitiu uma declaração dizendo que as violações do tratado deveriam ter consequências. As colônias livres de Andrômeda chamaram a decisão da Assembleia de abdicação da justiça. E os agregados da colmeia simplesmente disseram que estavam observando com interesse. Não havia muito apoio, mas Kata não esperava nenhum. A maioria das espécies via a humanidade como útil, mas, em última análise, dispensável. Um parceiro comercial. Uma fonte de cultura e tecnologia. Não é um poder a ser levado a sério. O Kaldrashi cometeu esse erro fatal. Transmissão do Império Kaldrashi, anunciou o oficial de comunicações. Está endereçado a si pessoalmente, almirante. Kata ergueu uma sobrancelha. Transmita. O holodível mudou para exibir um comandante militar Kaldrashi. Suas placas eram decoradas com insígnias de classificação e seus antebraços moviam-se no que o banco de dados cultural sugeria ser um gesto de desprezo. Almirante Kata, disse o Kaldrashi por meio de seu tradutor. Sou o líder guerreiro Taxcar da 4ª Frota da Conquista. Falo pelo Império quando digo que o seu ultimato foi rejeitado. A humanidade não tem força para fazer cumprir tais exigências. Tem 72 horas para retirar as suas ameaças e aceitar a decisão da Assembleia. Caso contrário, o Império considerará isso um ato de guerra. A transmissão terminou. A sala de guerra ficou em silêncio. Os oficiais trocaram olhares. Hall olhou para Kata esperando ordens. Kata estudou o holodível por um longo momento. As posições Kaldrashi. A frota humana esperando na escuridão. A linha do tempo em contagem regressiva.
Abra um canal, ela disse calmamente. Criptografia máxima. Direto para a Força-Tarefa Prometheus. Apenas os olhos do almirante. Canal aberto, confirmou o oficial de comunicações. Kata se inclinou sobre o console, sua voz calma e comedida. Este é o almirante Kata para todos os comandantes da Força-Tarefa. Os Kaldrashi rejeitaram os nossos termos. Execute a operação contando ao meu sinal. Prioridade alvo. Primeiro todos os ativos militares e depois a infraestrutura mineira. As regras de combate não contêm armas. Quero que todas as naves Kaldrashi em território humano sejam capturadas ou destruídas dentro de 6 horas após a ordem de partida. Minimize os danos colaterais sempre que possível, mas o sucesso da missão é fundamental. Confirme o recebimento. Uma por uma, as confirmações voltaram. Capitão Park do Battle Carrier Indomável. Comandante Osei da palavra final do navio Arsenal. Capitão usando o protocolo Stealth Frigate Ghost. Todo o caminho até a cadeia de comando. Todos os comandantes confirmam que estão prontos, informou Hall. Kata se endireitou. Ao seu redor, o pessoal da sala de guerra esperava. Este foi o momento. A decisão que definiria o lugar da humanidade na galáxia no próximo século. Ela pensou nos colonos na prosperidade. As famílias em New Guangzhou. Os pesquisadores do Kepler 442b. 5.000 pessoas que morreram porque um império pensou que poderia agir impunemente. Marcos, ela disse. O oficial de comunicações transmitiu a ordem. Através da tela, os ícones começaram a se mover. A Força-Tarefa Prometheus saiu de sua posição de espera e acelerou em direção ao território humano. Os campos furtivos caíram. Pela primeira vez, a galáxia viu o que a humanidade construiu na escuridão. Hora de atingir o alvo? Cat perguntou. 12 horas, disse Hall. Eles alcançarão a primeira posição em Kaldrashi exatamente 60 horas após o ultimato do embaixador Shen. Bom, Kata disse. Transmita uma mensagem em todas as frequências. Somente texto. Sem criptografia. Qual é a mensagem, almirante? Kata olhou para o Holotable, observando sua frota se mover como uma lâmina cortando o vazio. Os termos finais não são negociáveis. A mensagem transmitida através do espaço conhecido. Em uma dúzia de idiomas, através de 100 estações retransmissoras, para todas as espécies que monitoram as comunicações humanas. O Kaldrashi receberia em minutos. A Assembleia debateria seu significado. Outras espécies calculariam suas posições. Nada disso importava mais. A humanidade emitiu seus termos. O Kaldrashi recusou. Agora só restava uma língua para falar. E a humanidade passou 40 anos aprendendo a falar fluentemente. A capitã Sarah Park agarrou a cadeira de comando enquanto o Indomável abandonava a viagem mais rápido que a leve. O porta-aviões de batalha fechou, sua massa perdendo impulso relativista em uma queima controlada que teria despedaçado embarcações civis. Ao seu redor, a tripulação da ponte trabalhava com precisão mecânica, cada oficial treinado exatamente para aquele momento. Relatório tático, ordenou o Parque. Múltiplos contatos, disse o tenente Shen da estação tática. Quarta frota mineira de Kaldrashi, exatamente onde a inteligência disse que estariam. Estou lendo 2 cruzadores pesados, 6 contratorpedeiros para navios de apoio e as próprias plataformas de mineração. Eles estão em alta órbita em torno da prosperidade. Park estudou a tela principal. A frota Kaldrashi pairava no espaço como um crescimento maligno. Suas embarcações se agruparam em torno das estações de mineração humana em ruínas. Abaixo deles, a superfície da prosperidade brilhava em azul e branco. E a humanidade do mundo oceânico vem se terraformando há 20 anos. As estações de mineração em órbita processaram elementos raros da Lua da Prosperidade. Os havia processado. Tendas passadas. Agora eram campos de destroços e cadáveres congelados. Status da força-tarefa? Todas as embarcações se reportando, disse o oficial de comunicações. 41 navios neste local.
A palavra final tem soluções de disparo contra todos os alvos primários. As fragatas furtivas têm posições de flanco. Temos total superioridade tática. Park assentiu. A força-tarefa Prometheus foi dividida em 3 grupos, um para cada colônia violada. Seu grupo atraiu prosperidade. A própria almirante Kata comandou o ataque a New Guangzhou. O comandante Ozei cuidaria do Kepler 442b. Eles nos detectaram? Sim, capitão. Os sensores Kaldrashi acabaram de nos detectar. Pronto, eles estão transmitindo. Parece confuso. Transmita. A voz que passou pelo canal foi distorcida pelo tradutor, mas a emoção era clara. Surpresa. Então raiva. Navios humanos, vocês estão violando os protocolos de navegação de montagem. Identifique-se e declare seu propósito. Park se permitiu um sorriso frio. Esta é a capitã Sarah Park do Terran Battle Carrier Indomável. O nosso objetivo é fazer cumprir a soberania do território ao abrigo do Tratado de Azur, que suas forças violaram há 18 dias. Você tem uma oportunidade de se render. Desligue todas as armas e prepare-se para ser abordado. Você tem 5 minutos. Silêncio no canal. Então, você não pode estar falando sério. Somos a 4ª frota de conquista do Império Kaldrashi. Vocês são 40 navios. Temos 300 navios em 6 horas de viagem. Renda-se agora ou... 4 minutos e 30 segundos. Park interrompeu. O canal morreu. Na tela, as embarcações Kaldrashi começaram a se mover, reposicionando-se em formações defensivas. Suas armas ficaram online, assinaturas de energia atingindo múltiplos espectros. O tenente Shen ergueu os olhos do tático. Eles estão se preparando para o combate, capitão. Deixe-os, Park disse. Continue a contagem regressiva. Todos os navios mantêm soluções de tiro, mas não se engajam até que o prazo expire ou atire primeiro. A ponte ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac constante da contagem regressiva. Park observou a manobra da frota Kaldrashi, seus comandantes provavelmente gritando por reforços, tentando entender como a humanidade construiu esta frota em segredo, calculando se poderiam vencer. Eles não podiam. Park tinha visto as simulações. Ela treinou durante 3 anos no Indomável, aprendendo cada sistema, cada arma, cada doutrina tática que a humanidade desenvolveu na escuridão. Os Kaldrashi eram poderosos. Sua tecnologia foi comprovada ao longo de séculos de conquistas. Mas a humanidade lutou para ascender de um planeta com nada além de violência e engenhosidade. Eles sobreviveram às eras glaciais, às pragas e às guerras que consumiram continentes. Eles alcançaram o espaço por pura determinação, fizeram o primeiro contato enquanto seu mundo ainda sangrava por causa do conflito nuclear e conquistaram seu lugar na galáxia ao se recusarem a morrer. O Kaldrashi havia esquecido o que significava lutar contra uma espécie que surgiu do próprio inferno. 2 minutos, relatou Shen. A lâmina devoradora do cruzador pesado Kaldrashi avançou, suas portas de armas brilhando com energia contida. Tentando intimidação. Tentando forçar a humanidade a piscar primeiro. Park não piscou. 1 minuto. O oficial de comunicações olhou para Park. Capitão, eles estão nos chamando novamente. Ignore isso, disse Park. Eles tiveram a chance de conversar. Eles tiveram 18 dias para desistir. Eles tiveram 72 horas para aceitar nossos termos. A hora de conversar acabou. 30 segundos. Park se inclinou para frente em sua cadeira de comando. Ao redor da ponte, os oficiais ocuparam seus postos. O reator do Indomável zumbia com energia mal contida, alimentando os sistemas de armas, os escudos, os propulsores. Um porta-aviões de batalha era uma cidade no espaço, transportando 4.000 tripulantes e poder de fogo suficiente para reduzir uma pequena lua a asteroides. 10 segundos. 9/8. No display, a frota Kaldrashi manteve sua posição. Esperando. Ainda acreditando que isso era um blefe, que a humanidade recuaria, que a ordem natural da galáxia se reafirmaria. 3, 2, 1.
Marcos. Todas as embarcações, disse Park, sua voz atravessando o canal de comando para todas as naves de sua força-tarefa. Execute os termos finais. Fogo. O Indomável falou primeiro. Canhões ferroviários que podiam perfurar 1 quilômetro de aço sólido abriram fogo, enviando fluxos de projéteis magneticamente acelerados em direção à frota Caldrachi a uma fração da velocidade da luz. A principal arma espinhal do porta-aviões de batalha, um canhão de energia direcionado que extraía energia diretamente do núcleo de fusão da nave, foi lançado em um feixe de partículas coerentes. Ao seu redor, outros 40 navios dispararam simultaneamente. O efeito foi apocalíptico. A lâmina devoradora do cruzador pesado Caldrachi tentou fugir, seus impulsos disparando enquanto tentava quebrar a formação. Os tiros dos canhões ferroviários atingiram-no no meio dos navios, perfurando escudos que haviam sido projetados para impedir armas convencionais. O casco do navio cedeu e a atmosfera foi liberada em jatos explosivos. Antes que pudesse se recuperar, 3 mísseis do navio Arsenal Final Ward impactaram sua seção de engenharia. O cruzador quebrou ao meio, a contenção do reator falhando em um clarão de luz violento. O segundo cruzador pesado conseguiu responder ao fogo. Feixes de energia varreram os escudos indomáveis, forçando o transportador de batalha a rolar e distribuir o dano. Mas os escudos resistiram, a humanidade os construiu para resistir a ataques contínuos, e não a ataques únicos, e os artilheiros de Park ajustaram sua mira. Mire na ponte deles, ordenou Park. Golpe de precisão. Uma salva de canhão ferroviário cercou o cruzador Caldrachi, forçando-o a fugir diretamente para a solução de disparo do protocolo fantasma da fragata furtiva. Os torpedos da fragata, pequenas embarcações repletas de cargas nucleares moldadas, atingiram a seção de comando do cruzador e detonaram. Quando a luz desapareceu, o segundo cruzador pesado estava à deriva, impotente e derrotado. Os destroyers tentaram se dispersar, mas esperaram demais. Fragatas furtivas haviam se posicionado durante a contagem regressiva e agora disparavam de ângulos que o Caldrachi não havia defendido. 3 destroyers morreram nos primeiros 30 segundos. Mais 2 duraram quase 1 minuto antes que o fogo concentrado dominasse suas defesas. O contratorpedeiro final transmitiu um sinal de rendição e desligou suas armas. Cessar fogo naquele contratorpedeiro, ordenou Park. Tático e as embarcações de apoio? Eles estão transmitindo a rendição, informou Tim. Nenhuma ação hostil. As plataformas de mineração estão fazendo o mesmo. Park assentiu lentamente. Todo o noivado durou 97 segundos. 2 cruzadores pesados destruídos. 5 destroyers destruídos. 1 destroyer capturado. 4 embarcações de apoio e plataformas de mineração se renderam. Vítimas humanas, 0. Transmissão para todas as embarcações Caldrachi, disse Park. Prepare-se para ser abordado. Qualquer tentativa de afundamento ou autodestruição será enfrentada com força letal imediata. Todo o pessoal é agora prisioneiro sob a lei militar humana e será tratado de acordo com o Pacto de Conduta Armada. Ela olhou para seu diretor executivo. Implantar equipes de embarque marítimo. Quero todos os sobreviventes protegidos e todos os navios revistados. Documente tudo. Registros de sensores, pedidos, comunicações. Tudo isso vai para o tribunal. Sim, capitão. Park recostou-se em sua cadeira de comando e pegou o feed tático dos outros grupos da força-tarefa. Em New Guangzhou, as forças do almirante Kata enfrentaram a segunda frota mineira Caldrachi. A batalha durou 3 minutos. Vítimas de Caldrachi, 11 navios destruídos. Baixas humanas, pequenos danos. Ao gerador de escudo de uma fragata. No Kepler 442b, o grupo do comandante Oz encontrou o Caldrachi já tentando fugir. Eles destruíram 6 navios e capturaram o resto. Em todo o território humano, a ocupação Caldrachi acabou. 57 meios militares destruídos ou capturados. As operações de mineração foram encerradas. As forças do Império foram expulsas completamente. Tudo em 6 horas, exatamente como o almirante Kata havia ordenado.
Comunicações, disse Park. Transmitir para o comando da Terra. Missão bem-sucedida. A prosperidade é segura. Aguarde novos pedidos. Ela se levantou e caminhou até a janela de visualização dianteira. Do lado de fora, as naves marítimas do Indomável já se deslocavam em direção às embarcações capturadas, transportando equipes de embarque e pessoal médico. Abaixo, a prosperidade girava em sua órbita, bela e violada e agora novamente livre. O Kaldrashi ignorou o tratado. Eles mataram 5.000 humanos e esperavam que a galáxia encolhesse os ombros. A humanidade respondeu com termos finais. E os termos finais, como dissera o almirante Kata, não eram negociáveis.